Olá pessoal, estamos aqui em mais uma videoaula sobre as cruzadas, trazendo mais algumas das suas profundas e mais importantes consequências. Assim como vocês sabem, as cruzadas foram uma série de expedições militares que ocorreram entre os séculos 11 e 13. Tiveram consequências significativas e duradouras para toda a Europa, assim como para o Oriente. Aqui estão algumas das grandes consequências desse movimento. A primeira delas, nós temos o próprio intercâmbio cultural e comercial. Durante as cruzadas, os europeus entraram em contato direto com o mundo oriental, o que levou a um intenso intercâmbio cultural. Os cruzados trouxeram consigo novos conhecimentos, técnicas, produtos e ideias do Oriente, enriquecendo a cultura europeia. Além disso, as rotas comerciais estabelecidas durante as cruzadas impulsionaram o comércio entre a Europa e o Oriente, resultando em uma maior interdependência econômica e no surgimento de centros comerciais importantes como Veneza e Gênova. Uma segunda grande consequência foi o próprio enfraquecimento do feudalismo e o fortalecimento dos reinos europeus. Muitos nobres e cavaleiros participaram das cruzadas, o que levou à mobilização de recursos significativos e ao enfraquecimento do sistema feudal. Com a ausência de muitos nobres, os reis e monarcas europeus ganharam mais poder e autoridade, consolidando seus reinos e estabelecendo a centralização política. Essa mudança contribuiu para o declínio gradual do feudalismo e para o fortalecimento dos estados nacionais. Uma terceira grande consequência foi o aumento do conhecimento e o renascimento intelectual. Durante as cruzadas, os europeus tiveram acesso a obras antigas da filosofia, ciência e literatura grego-romanas, que haviam sido preservadas e desenvolvidas no mundo islâmico. Esse encontro com a cultura árabe e o conhecimento clássico proporcionou um estímulo intelectual e o ressurgimento do interesse pelas artes, pela ciência e pelo conhecimento em geral na Europa. Esse período ficou conhecido como Renascimento do século XII, contribuiu para o florescimento cultural que viria nos séculos seguintes. O despertar do nacionalismo. As cruzadas despertaram um senso de identidade nacional e orgulho em muitos participantes europeus. Os cruzados viam-se como defensores da cristandade e da civilização ocidental contra os infiéis. Isso estimulou o sentimento nacionalista e reforçou a noção de uma identidade coletiva entre os diferentes reinos e territórios europeus. Uma quinta consequência foi o próprio declínio do Império Bizantino. Uma das consequências mais significativas das cruzadas foi o enfraquecimento e declínio do Império Bizantino. O Império Bizantino, que já enfrentava desafios militares e econômicos, sofreu severas perdas territoriais e econômicas durante as cruzadas. As campanhas cruzadas enfraqueceram a posição do Império Bizantino no centro político e militar, abrindo caminho para as conquistas, por exemplo, de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453, o que marcaria o fim do próprio império, esse império milenar. As consequências das cruzadas foram complexas e abrangentes, deixando um impacto duradouro na história e nas relações entre as civilizações ocidentais e orientais. Essas expedições moldaram a política, a cultura, a economia e as crenças religiosas, e suas repercussões podem ser observadas até mesmo nos dias atuais. Assim como vocês viram nessa breve videoaula, as consequências foram enormes das próprias cruzadas. Mas se ainda resta alguma dúvida, se ainda você não conseguiu entender, procure rever as minhas outras videoaulas relacionadas com esse tema tão significativo para a nossa própria história, para o nosso cotidiano e para a nossa própria cultura. Até a próxima então, pessoal!